já experimentou vários tipos de dieta e não entende porque elas não dão certo para você? Você quer aprender um jeito fácil, simples, com apenas uma mudança na sua prática alimentar que vai te ajudar a perder peso com saúde? Bom, meu nome é Isabela Schnell, sou nutricionista e eu vim aqui hoje te mostrar como apenas uma mudança na sua forma de se alimentar pode te ajudar nesse processo de perda de peso com saúde. Bom, essa prática que eu vou passar para vocês hoje é uma prática que eu faço isso no meu consultório com os meus pacientes e tem dado muito resultado, né? Nesses últimos anos eu tenho atendido mais de 5.000 pessoas e eu tenho ouvido muitos relatos, né? A maioria deles me comentam que com essa implementação dessa prática que eu vou passar para vocês, eles têm melhoras de muitos sintomas que eles vêm adquirindo ao longo da vida, como falta de energia, falta de disposição, cansaço, inchaço, dificuldade de ir no banheiro e tudo mais, tá bom? Bom, então, antes da gente entrar no modelo de uma forma direta agora, antes de a gente entrar nesse modelo, eu só queria pedir para vocês, né, sugerir, né, que vocês fizessem um exercício antes da gente entrar no modelo propriamente dito. Qual que seria esse exercício que eu pedi para vocês? Eu sempre faço essa prática no meu consultório, quando eu estou com o paciente, a gente faz um levantamento normalmente de uma alimentação habitual, né? A gente chama isso de um recordatório de alimentar habitual ou um diário alimentar, pode ser de um dia, pode ser de 3 dias, enfim, isso que é interessante a gente fazer, porque normalmente após essa prática, a gente percebe, assim, o próprio paciente percebe como que a alimentação dele está, né? Às vezes a gente acha, eu acho que minha alimentação não está tão ruim, mas quando a gente começa a documentar, né, como a gente vem fazendo, como a gente vem se alimentando, é que cai a ficha, né? E aí fala assim, nossa, realmente eu preciso mudar. Qual é a prática que eu sugiro sempre, né? Então, como que se faz esse diário alimentar? A gente começa o dia colocando o horário onde a gente começa a se alimentar, o alimento e as quantidades, né? Então você começa o café da manhã, 7 horas da manhã, como um pão com um requeijão, ou enfim, alguma coisa assim, e assim por diante a gente vai preenchendo. Uma outra informação importante é você avaliar qual o grau de fome que você está nesse horário. Por exemplo, acorde de manhã com muita fome ou sem fome, enfim, de 0 a 10, 0 é pouca fome, 10 é muita fome, e assim você classifica. E talvez em alguns momentos do dia você identifique se existe alguma relação de alguma emoção envolvida. Isso é interessante, porque se a gente faz isso às vezes de forma recorrente, isso se torna um hábito. Então, se toda vez que eu estou feliz, eu me motivo a comer alguma coisa, normalmente essa coisa ela é calórica, é cheia de açúcar e cheia de gordura, né? Então é uma coisa assim que não deveria estar presente naquele momento. Então quando a gente identifica esse hábito que está associado a uma emoção, a gente consegue olhar para isso e mudar essa estratégia que o corpo tem de gerar uma emoção e levar a comida. Então a gente quebra esse ciclo que acaba virando um hábito, certo? Então vamos lá, isso daqui é extremamente interessante se fazer. Se você optar de fazer em 3 dias, eu sugiro que você faça numa terça, numa quinta e num sábado, pegando um dia do final de semana, porque daí a gente consegue identificar, né, o sábado, domingo costumam ser os dias que a gente mais chuta o pau da barraca, né, come mais errado, e aí a gente consegue identificar o que está envolvido, são atividades familiares, são encontros com os amigos, enfim, e aí a gente consegue identificar qual é a melhor conduta de se fazer nesses momentos, certo? Bom, feito isso, a gente vai entrar propriamente dita no que eu vim me propor a falar para vocês, né, de como mudar o hábito alimentar com saúde, né, e ainda favorecer toda a melhora desses sintomas e perda de peso. Bom, a gente sabe que normalmente, habitualmente, nós devemos fazer pelo menos umas 3 refeições por dia, não existe uma regra, é muito pessoal e particular,
né? Porque cada pessoa tem uma necessidade e exatamente por isso que a gente, na nossa consulta, a gente identifica isso, né? E depende de objetivos, estratégias, enfim. Mas habitualmente são 3 refeições principais. E nessas 3 refeições principais, a gente tem que contemplar os grupos alimentares que são essenciais para o nosso organismo, né? E aí que entra a grande sacada de como que está a sua alimentação e como que você tem que melhorar para contemplar todos esses grupos alimentares. Então vamos lá, quais são esses grupos alimentares que precisam estar presentes na sua alimentação nas 3 refeições principais? Então a gente tem o grupo dos macronutrientes e o grupo dos micronutrientes. Quais são os macronutrientes? São nutrientes que a gente precisa em quantidades grandes todos os dias no nosso organismo. Bom, são os grupos dos carboidratos, que fornecem energia, como por exemplo, pão, macarrão, farináceos de um modo geral, os tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, os cereais, arroz, aveia e assim por diante, quinoa, né? São os grandes fornecedores de carboidrato e energia. O segundo grupo de macronutrientes que nós temos é o grupo das proteínas. Então elas podem ser de origem animal ou proteínas de origem vegetal. As proteínas de origem animal são os derivados de animais, as carnes de modo geral, ovos, derivados de leite. E as proteínas de origem vegetal são as leguminosas, os feijões de um modo geral, grão de bico, ervilha, lentilha, que são extremamente ricos também, né, em aminoácidos, que são pequenas partículas que juntos, eles formam uma proteína, que são essenciais no nosso corpo, que tem a função de construir tecidos, cabelo, pele, unha, participam em processos metabólicos dentro do nosso organismo, enfim, são essenciais. E o terceiro macronutriente que nós precisamos ter em equilíbrio na nossa alimentação são as gorduras, né? E as gorduras, elas têm várias classificações também, elas podem ser saturadas e insaturadas, e aí a gente tem várias origens, né, que podem ser de origem animal, origem vegetal, e aí grupos alimentares, por exemplo, de origem animal, nós temos manteiga, creme de leite, de origem vegetal, o azeite, os óleos, as oleaginosas, castanhas, são fontes de origem vegetal, certo? Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre os macronutrientes e um equilíbrio entre os micronutrientes. Quais são os micronutrientes? São as vitaminas e os minerais. Nós temos um grande grupo de alimentos que nos fornecem todas essas vitaminas e minerais todos os dias, que são os grupos de todos os vegetais e de todas as frutas, né? Além disso, além de fornecer vitaminas e minerais, eles nos fornecem as fibras, que são extremamente importantes para a gente manter nosso equilíbrio de microbiota intestinal, certo? Então vamos lá. Então a gente tem que manter esse equilíbrio em todas as nossas refeições principais, tanto no café da manhã, no almoço ou na janta, certo? Então tá bom, e aí você fala, bom, entendi, Isabela, eu tenho que ter um carboidrato, então se for um café da manhã eu preciso de um pão, eu preciso de uma proteína, eu preciso de talvez um ovo, ou de um queijo, ou de uma pasta de grão de bico, né, uma proteína vegetal. Aí eu preciso de uma gordura, que pode ser um pouco de azeite, pode ser talvez uma manteiga, alguma coisa assim. Aí eu preciso colocar uma fruta e preciso colocar um vegetal. É isso? Sim, é isso, né? E aí, como que funciona isso? Qual a proporção desses alimentos dentro de uma refeição que eu for fazer, dentro de um prato que eu for montar? Então, esse modelo que eu queria que vocês entendessem é extremamente importante que vocês prestem atenção, porque é exatamente nesse momento que a gente consegue perceber onde está a nossa falha. Então, olha só, o que me fala esse modelo aqui? Ele é extremamente prático, e aí toda vez que você tiver em algum momento montando o seu prato, você vai lembrar disso. Então, ele me fala o seguinte, que 50% do que eu como tem que ser de frutas e de vegetais. Isso significa que 50% do que eu como tem que ser de vitaminas e minerais. 1/4 do que eu como
tem que ser de cereais integrais, então grãos, farinhas e assim por diante, e mais ou menos 1/4 do que eu como de proteínas, tanto animal quanto proteínas vegetais, certo? Então, se você pegar aquele exercício que a gente fez anteriormente, né, a gente pegou um dia do seu fez um recordatório de um dia, e a gente for colocar tudo que você comeu num pratão, como que você enxerga essa distribuição? Você enxerga que metade do que você comeu no seu dia foi de frutas e vegetais? Essa é a grande questão. Né? Você comeu apenas 1/4 do seu dia foi de carboidratos integrais, de alimentos ricos em carboidratos integrais, e essas proteínas foi 1/4, então, né, acho que esse é o exercício, o raciocínio que a gente tem que fazer nesse momento. Por quê? Porque eu vou falar para vocês o que eu vejo muito, muito recorrente na minha prática clínica, que é o seguinte: a grande maioria das pessoas, eu falo assim, tipo, a maioria, tipo 90% das pessoas que eu atendo, não chegam no consultório não contemplando esse modelo. E quando a gente corrige isso, a gente vê grandes melhoras. Tá? O que a gente está melhorando nesse primeiro momento? A gente está melhorando a qualidade da sua alimentação. Né? Então, a gente, até pensando em pouco em quantidade, né, de distribuição dentro de um prato, dentro de uma refeição, isso já é um exercício. Mas só o fato de a gente melhorar a qualidade da sua alimentação, tirando os excessos, principalmente excessos de carboidratos e de gorduras, que é o que a maioria das pessoas consomem a mais, em excesso, só de corrigir isso, a gente já tem grandes melhoras no nosso organismo, de todos esses sintomas que vocês sentem, de falta de disposição, de energia, de não conseguir ir no banheiro, de se sentir inchada, aquela distensão abdominal, tudo isso são desequilíbrios que o organismo vai mostrando para você que alguma coisa está errada. Então a gente precisa corrigir. No primeiro passo, né, a gente tem que corrigir a qualidade da alimentação. E aí vem a pergunta: por que as outras dietas que você já fez, né, em algum momento da sua vida não deram certo? Porque a grande maioria dessas dietas, elas são restritivas, elas restringem, ou elas tiram algum grupo, ou elas tiram um grupo importante de fornecer energia e aumenta outro, que é riquíssimo em gordura, ou ela exclui, por exemplo, eu já ouvi dizer, muitos pacientes chegam no meu consultório falando que não comem fruta, porque em algum momento fez uma dieta que que falava que fruta engorda. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a informação que chega até nós e de que forma que ela chega e questionar um pouco isso, né? Porque a fruta realmente é um alimento extremamente rico em vitaminas, minerais, fibras. A gente só precisa aprender a comer ela de uma forma legal, não se entupir de fruta o dia inteiro, isso é claro, mas ela é extremamente importante, além de conter fitoquímicos e substâncias de princípios bioativos importantes, assim, que a gente tem que tomar, que a gente tem que se favorecer, tem que colocar para dentro do nosso organismo, porque são benéficos, né? Então, beleza. Feito esse exercício, e se você consegue entender aonde está a sua falha, e a partir de agora a gente começar a corrigir, na sua próxima refeição, você já começar a montar um prato diferente, você já vai começar a sentir melhoras. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: essas melhoras não adianta fazer uma vez no dia, na semana, ou 2 vezes na semana. Isso é fazer de forma recorrente. É todo dia buscar contemplar esse modelo. Todo dia eu vou fazer meu café da manhã, eu vou fazer meu almoço, vou fazer minha janta, juntando esse modelo, fazendo com que esse modelo aconteça no meu dia a dia. Então vamos lá, só pra gente, vou trazer um exemplo para vocês. Então se fosse um café da manhã de vegano, então vamos lá. Então a pessoa começa o dia comendo pão integral, beleza? Uma pasta de grão de bico, hummus, né, que é bem gostoso e que é fácil de fazer. Aí a gente tem metade desse prato. O que falta nesse metade desse prato? Falta os vegetais crus e a fruta. Então a gente poderia pegar esses vegetais e colocar nesse pão, fazer um lanche bem legal com vegetais e o hummus e tal, e comer uma fruta. Ou a gente poderia fazer o lanche, né, de pão ou torrada integral com hummus e transformar isso daqui num suco verde, por exemplo.
né? No almoço também poderia dessa mesma forma. Então, abusar de vegetais crus, abusar, tipo, aproveitar bastante, né? E na janta, se for um formato de sopa, por exemplo, né, sanduíche ou sopa, também. Então faz uma sopa de vegetais, coloca uma quinoa na sopa, põe um feijão branco na sopa e de sobremesa uma salada de frutas ou uma fruta rica em vitamina C. Então a dica é que nas almoço e janta, essa fruta seja rica em vitamina C. A gente melhora muito a biodisponibilidade de nutrientes, principalmente o ferro, certo? Então, só para vocês entenderem, né, a importância desse grupo dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, é porque eles, além de ser uma grande quantidade de vitaminas e minerais que a gente precisa todos os dias, a gente pode ver que a grande maioria desses nutrientes estão nos alimentos do reino vegetal, ou seja, dos vegetais e frutas, certo? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, né, qual é a primeira forma de a gente começar o ano de uma, né, diferente, buscando mudanças de hábitos alimentares para lá na frente colher os frutos dessas mudanças, que é melhora de disposição, melhora de energia, diminuição de inchaço, enfim, não ter problemas intestinais mais, e a consequência disso é uma perda de peso com saúde. E aí, quando isso acontece, essa mudança acontece, a gente muda hábito, porque a gente não quer mais voltar para o padrão antigo, que não fazia bem. Então a minha proposta para vocês é, a partir de amanhã, segunda-feira, enfim, se for uma segunda-feira ou se não for, não importa, a partir de amanhã, porque chega de desculpas, não precisa esperar uma segunda-feira para começar, a partir de amanhã começar já a pensar de uma forma diferente, começar já a contemplar todos esses grupos na sua refeição. E a partir de agora, né, nos próximos vídeos, eu vou trazer para vocês sugestões, receitas muito fáceis, muito práticas, e vai ser essa a minha proposta para vocês, de trazer ideias que vocês podem colocar no dia a dia de vocês, assim, ó, de uma forma muito rápida, principalmente para quem não tem a oportunidade de comer em casa, e pode fazer coisinhas bem legais para levar para o trabalho, para comer na rua, enfim, certo? Então é isso aí. Se vocês gostaram, dão um like, comentem, que teremos mais novidades nos próximos vídeos. Beleza? Valeu, obrigada!